Eu sou a professora Bibiana Braganini, que estou aqui coordenando essa sessão. Então, a sessão vai ser gravada, né? Já está sendo gravada para depois ser disponibilizada no YouTube. Então, vocês vão ter 15 minutos para falar e depois o previsto era mais 15 minutos de perguntas, né? A Rita sugeriu ali que a gente deixe apenas 5 minutos por conta do atraso, então acho que a gente pode ir vendo como vai, né? Deixa 5 minutos, se acontecer de ter muitas perguntas, a gente pode estender um pouquinho, vamos vendo como vai indo. Eu peço que quem não está falando, por favor, deixe os microfones desligados, para a gente evitar ruídos e interferência durante as apresentações. Depois das apresentações, daí vocês podem abrir para perguntas, né? Podem abrir o microfone para perguntas e também podem, se preferirem escrever no chat as perguntas, eu posso ler elas, fiquem à vontade. Lembrando também que vai ser disponibilizado um formulário aqui no chat para vocês assinarem a presença dessa atividade, certo? Léo, você quer falar mais alguma coisa antes da gente começar? Algum recado a mais? Tá sem áudio. Desculpa. O pessoal que vai apresentar fica livre, né, para compartilhar suas telas, e qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Isso. Eu vou dar uma avisada também quando tiver faltando uns 3 minutos para acabar o tempo, eu cronometro, daí eu dou um toque para vocês. Então, primeira comunicação, passo a palavra para o Robson, que vai falar o trabalho dele, o violão e a pandemia, relato de experiências de estudar e ensinar no modo remoto. Então, Robson, fique à vontade para começar, você tem a palavra. Então tá. Primeiro, boa tarde a todos. Não vou enrolar muito, né, pelo tempo. Vou tentar compartilhar a tela. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Eu agora não estou vendo mais, e meu computador com barulhozinho, mas dá para me ouvir bem, né? Tá dando para ouvir sim. Então tranquilo. Bom, eu pensei aqui, né, nesse tema, eu estava escutando as palestras, né, e eu acho que vem bem a calhar, porque esse relato que eu pesquisei, né, o meu relato e com os autores que eu pesquisei, casam muito com o que os professores estavam falando e com a visão de aluno, né, com a visão de aluno, né, então acho que vai ser bem legal aí falar sobre isso, né. Então, esse trabalho tem o objetivo de retratar a minha experiência, né, como instrutor no programa do UFMT com a corda toda, da extensão da UFMT, tanto nos violões da UFMT, que é performance, né, em música de câmara, e também tanto como o educador do programa. E também retratar a minha vivência no intercâmbio que eu fiz no começo do primeiro semestre para Portugal e como que lidou a pandemia lá, né? E como que eu vejo, né, os pontos os positivos que eu aponto para isso e também as coisas que eu vi que também não deu muito certo, né? Então, basicamente, o trabalho vai falar sobre isso, esses três pontos. Então, aqui só para contextualizar, né, os violões da UFMT começou aí em 2007, né, coordenado pela professora Terezinha, na UFMT, e aí teve a inclusão aí no programa de extensão na corda toda em 2017. Então, desde 2017, praticamente eu fiquei uns 2 anos e meio ali junto com o bolsista, né, da extensão. Então, fizemos várias apresentações, né, tipo, no teatro, dentro do campus, com os violões da UFMT, que é o lado da performance, e também aulas, né, durante a extensão, tanto de conjunto, tanto até aulas individuais,
né, para a comunidade externa da UFMT. O programa é coordenado pela professora Ruby Oliver, né, para quem não sabe. Bom, e aí, para relatar, né, aqui nesse ponto, eu relato no meu texto, e eu considero que eu vivi lá durante a mobilidade, né, e 3 fases, né, e aí depois, quando eu retorno, né, aí vai fazer o link com a extensão. Mais para frente eu faço o link com a extensão. Então, assim, quando eu cheguei lá, né, em Portugal, né, para fazer a mobilidade acadêmica, eu tive ali, antes da pandemia, né, antes do confinamento, aulas presenciais por 40 dias, né, para ser exato, 41 dias. Né, então, tive 41 dias de aulas presenciais. O módulo que eu fiz lá foi mais voltado para performance, né, então tinha aulas do instrumento, né, música de câmara, coro, então todas as aulas muito práticas, né, a aula mais teórica que tinha era estética, né, que foi uma matéria que eu peguei mais voltado para a teoria, né, que era mais escrito do que é prático. O restante do módulo, né, que eles fazem lá era totalmente bem prático, né, que eu escolhi para fazer lá. Então, eu tive esse primeiro contato, né, adaptação já para fazer, né, uma mobilidade, chegar no país novo e fazer, e adaptar os professores, né, enfim, esse primeiro contato, né, então foi por isso que eu marquei aulas presenciais. E aí, logo, depois de passar esses 40 dias, deu o lockdown, né, lá, e as aulas se tornaram totalmente remotas. Né, e aí começam os desafios, né. Uma coisa que eu notei, né, foi a velocidade que eles fizeram lá, né, tipo, demoraram 10 dias ali para se organizar e nós já estávamos tendo essas aulas totalmente online, em casa, foi muito rápido que eu achei a adaptação, né, e teve pessoas que voltaram, até lá, que era fazer intercâmbio pela Europa, voltaram para seus países para fazer aula nos seus países, né, quando a pandemia se passasse ou não, voltaria, né? Então tinha essa possibilidade. Então, nessas aulas totalmente remotas, eu aponto ali algumas coisas, principalmente para as disciplinas práticas, que eu vi que não funcionou muito bem. Né? Por exemplo, na aula de instrumento, né, a aula prática do violão, eu via muita dificuldade ali da interação com o professor, né? Na aula online, ali ao vivo, o som distorcia, né? Não dava para passar muito bem, e aí o professor fez a adaptação para enviar os vídeos, né, eu me gravava, e aí enviava os vídeos, mas mesmo com os vídeos, não dava totalmente, né, uma questão de postura corporal, por exemplo, eu não conseguia corrigir muito bem, então eu via essas dificuldades, né, mesmo que, por exemplo, se gravar, né, uma coisa que eu já fazia até com a professora Terezinha na UFMT, né? Fazer os vídeos, a gente fazer a autoavaliação, eu acho que até para os outros estudantes é uma coisa comum, né? Pega o celular, se grava para ver como é que tá. Mas ser forçado a fazer isso foi uma coisa bem diferente, né? Ter que fazer isso para ter aula, né? Ou fazer isso ou não tinha outra opção. Então eu vi essa dificuldade, né? E aí as aulas que eram presenciais da prática acabou sendo uns encontros, né, para o professor falar sobre aquele vídeo, né? Ficou totalmente diferente do que eu estava tendo nas primeiras aulas presenciais, quando eu cheguei. E lá, né, por vários fatores, né, retornou às aulas presenciais, né, da prática instrumental individual. Então, eu tive 3 fases. Antes, aí tive o lockdown, aula totalmente remota, depois teve o retorno das aulas de instrumento individual. Então, aí eu consegui ver, tipo, a diferença, né, assim, muito ter essas 3 fases e aí chego mais para frente nas conclusões que realmente o modo remoto pode ter algumas ferramentas para ajudar no futuro, mas não substitui, né? As aulas, no retorno, quando eu retornei nas aulas individuais, mesmo lá em Portugal, assim, meu desempenho foi, até meu ânimo, né, para estudar o instrumento era bem maior,
né, para estudar, para passar para o professor durante a semana e tudo mais. Bom, aí aqui eu teve um relato, né, quando foi o lockdown lá na universidade, foi antes do lockdown do país, dia 11 de março. Dia 15 de março, para ver como os professores já estavam meio atentos à tecnologia lá, a gente já teve aula de literatura de técnica, né? Aqui tem a foto do grupo, né? Então, assim, eu fiquei bem surpreso com a rapidez que eles, que eles mudaram, que eles adaptaram, né? Assim, lá foi muito rápido mesmo, já para não perder o bonde ali, e ele já, tipo, dia 11 parou, dia 15 a gente já estava tendo aula de técnica, mesmo com dificuldades e tudo mais, mas foi bem rápido. Bom, aí aqui os desafios, né, da prática eu acabei falando antes, e durante isso, né, que o meu foco também é voltado mais para performance, né, no caso do bacharelado, né, e das matérias que eu fiz lá. Então, a gente fazia, então, as apresentações online, e aí aquela questão do ambiente, né, que foi falado até de trabalho, né. Então, tudo que eu fazia era estudar no mesmo ambiente, eu comia no mesmo ambiente, e também o concerto praticamente era no mesmo ambiente, que era o alojamento da universidade. Isso também foi muito doido, né? Foi uma coisa muito... acho que vou deixar como doido mesmo. Mas, assim, o fato de fazer o concerto online lá, não, para mim, não mudava assim, a responsabilidade, o frio na barriga. Para mim, eu levava como se eu tivesse presencial, mesmo que não tenha, né, o contato do público, né, que é fundamental, eu acredito, né, a ambiência que cria, a atmosfera que cria, mas, assim, eu me concentrava como se eu estivesse tocando um recital para 10, 20, 100 pessoas, né, não importava se era online, não era, a hora que era para minha vez de tocar, né, que eram as avaliações feitas, eu tocava, né, isso foi ali durante a pandemia. Bom, e aí eu retorno, né, para cá depois em agosto, e aí as aulas remotas aqui, aí eu faço uma comparação aí, né, e aí eu consegui observar várias coisas que lá, assim, entendendo por que lá foi mais rápido, né, vamos dizer assim. Por exemplo, os desafios, né, que até foi falado pelo outro professor na mesa redonda, da desigualdade social, né, então, eu vi isso que aqui no país, né, no nosso estado também, por ser muito grande, pessoas que às vezes não têm acesso à internet, ou até a localidade não tem uma internet boa, né? Por exemplo, eu estou em Alta Floresta, às vezes aqui dá um tempo de chuva e acaba a energia no meio da aula. Aconteceu isso semana passada. Né? Eu não consegui assistir a aula porque por falta de energia. Dá um tempo aqui. E também como instrutor da extensão, né? Eu também aconteceu a mesma coisa, né? Então já aconteceu 2 vezes, né? Então, desigualdade social eu coloco como tudo, não só financeiras, né? Mas como acesso mesmo a todos, né? Acho que nem todo mundo tem uma internet de qualidade para ter essas aulas remotas e também tem gente que também não tem os equipamentos, né, necessários, e é mais ou menos isso, né? E aí nessa situação toda começa a ideia do curso online, né, pela extensão. Eu cheguei, aí eu tinha meio que essa experiência, então a professora Rúbia, né, que é a coordenadora, teve a ideia de fazer, aproveitar o momento para tentar incluir, né, vamos ver como eu sou do interior, sabia que é a dificuldade, né, de estudar violão, por exemplo, no estado é bem complicado. Eu mesmo saí da Alta Floresta para Cuiabá, fazia isso mensalmente, né? Por 4 anos e meio. Então, pensando em todo mundo usando as redes sociais, e aí está acontecendo isso agora, né? Com uma turminha de alunos que já têm prática, né? Já estavam estudando, e para incluir. Mas, na minha pesquisa, no meu relato também, eu vejo que é diferente do ensino EAD, né? Pela minha breve pesquisa, eu não sou nenhum especialista, mas é totalmente diferente essas aulas remotas, né? A gente é mesmo uma adaptação, né? Do que
é lá o EAD mesmo, tem todo um processo, uma metodologia própria para dar essas aulas, né, usando as tecnologias. Robson, licença, 3 minutos. Tá, então eu já vou pular aqui, então, que eu já falei, né, da inclusão dos estudantes para extensão. E, bom, e aí tem a cesta ímpar, né, que a cesta ímpar é da extensão, também faz parte do programa do Física Corda Toda, que foram apresentações, né, para motiva os alunos da extensão, motiva a gente como instrutor também, né. Então, esses recitais são totalmente online, tudo por plataforma digital, que é o Jits, que tá, ou outras plataformas, né, mas a última que eu participei foi no Jits. E, então, além das atividades, né, que quando eu voltei do curso online, com o programa, ainda tem esses recitais, tanto dos alunos e tanto dos instrutores, com, como é que se diz agora que eu me perdi a palavra aqui? Para fazer a performance, né? Porque a gente estava com a aula totalmente presencial, né, totalmente prática, para não perder esse vínculo, né? Porque a gente entende que a apresentação faz parte ali do processo de educação do instrumento, né? Da formação do músico. Então, a Sexta Impro, eu acho que tem essa finalidade, e, então, mais ou menos isso que é o meu relato. E aí, seguindo aqui, então, já para as considerações finais, né, desde lá de Portugal, com essa chegada aqui, né, eu considero que as aulas remotas não substituirão as aulas presenciais. No entanto, as ferramentas digitais utilizadas durante a pandemia vão incluir muitos estudantes de música que não têm acesso a um profissional capacitado presencialmente. Quando eu falo esse acesso, é por entender, né, por saber da realidade do interior do nosso estado, por ser um estado muito grande, né, por minha família é daqui, né, e eu tive muita dificuldade, né, na verdade, de ter acesso, né, eu tinha que realmente viajar até a capital, né, para fazer aula. E eu vejo que essa realidade, desde quando eu entrei na graduação, eu comecei o conservatório em 2011, e depois que fui para a graduação, isso não mudou muito, né? Não tem profissional ainda capacitado em vários lugares do estado para quem quer fazer, né, estudar música, né, um estudante que quer depois ingressar na academia. Né? Então fica tudo muito preso ali em volta de Cuiabá, né, na Baixada Cuiabana. O restante do estado é bem carente. Então, eu acredito que essas ferramentas pode sim, né, incluir mais pessoas, mas igual o palestrante falou, tem que ser bem pensado, porque tem muitos desafios também, né, para conseguir aplicar isso e dar acesso a todo mundo, né? Afinal, senão não vai incluir, né? Eu acho que acredito que seja isso. E aqui as referências. Eu não sei se dá tempo para. Eu queria só mostrar um 40 de um do, é 40 segundos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui rapidão. Sim. Que foi um vídeo feito da Sexta Ímpar. E aí a professora Terezinha na época me enviou, e aí isso também é uma coisa, é legal para motivar, mas é um dos pontos negativos também, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Porque o som distorce, então você acha que está saindo alguma coisa e está saindo outra. Então, tudo isso vai pensar, né? Principalmente voltando aqui para o lado da performance. Deixa eu ver se abre. Talvez já vai sair mais distorcido ainda. Então, esse aqui foi um recital agora, quando eu voltei, um trechinho, né? Eu toquei na Sexta Ímpar. Vocês na tela do vídeo? Tá aparecendo o vídeo, sim. Na tela do vídeo.
Bom, eu acho que é isso. Não sei se... Minha apresentação era, do meu trabalho era mais ou menos isso, e a ideia do vídeo do final era para comprovar, né? Eu também teve vários recitais lá, foi nesse mesmo formato que teve aqui, quando eu cheguei na Cita Ímpar, e essa questão do som, como você está entregando, talvez você ache que você está atraindo mais gente, mas às vezes você está afastando. Então, toda essa reflexão eu tentei trazer aí. Eu acho que vários dos meus colegas de estudo podem também ter esse mesmo pensamento. É isso. Obrigada, Robson. Parabéns pela apresentação, pela pesquisa. Agora vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma questão? Deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta. Ainda não. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone. Bom, enquanto o pessoal pensa, Robson, eu queria perguntar assim, você viveu uma experiência muito legal, né? Assim, legal entre aspas, né? Mas interessante de poder viver esse processo de adaptação do ensino lá na Universidade de Aveiro e depois aqui, e como professor e como aluno, né? Então, bastante interessante. Você falou bastante sobre os aspectos mais negativos, né? Sobre coisas assim que você sentiu de impacto que não foram tão interessantes. Eu queria saber se você acha que nesses processos do ensino remoto, algum aspecto você acha que foi uma surpresa positiva, assim, que é algo que você considera que pode ser usado depois, mesmo quando o ensino presencial voltar, alguma ferramenta assim que realmente foi descoberta e achou legal ou realmente não? Só uma curiosidade. Olha, como eu falei que a aula de estética, eu até nem comentei muito, né? Foi mais teórica, foi um ponto positivo. A aula teórica funcionou muito bem, né? Então, inclusive, eu nem coloquei nada contra as aulas teóricas, porque, assim, funcionou muito bem. Agora, teve um aspecto positivo, sim, nas aulas de técnica, que foi aquela foto que eu coloquei, do professor passar, mas, assim, voltado para a técnica pura, vamos dizer assim, do instrumento. Eu achei muito positivo isso, né? Ele conseguia agregar bastante gente, e dava realmente para passar, né? Ele não tinha o feedback da gente, né? Isso pensando assim, como aluno de graduação, né? Aí eu não sei como falar nas outras instâncias, né? Mas ali, então ele já sabendo como que era o contato de cada aluno, né? Mais ou menos o nível, então ele passou uma série de exercícios semanalmente, ele levava alguma coisa de técnica, ele passava o vídeo e a gente ia acompanhando ele ao mesmo tempo ali, com os microfones desligados. E eu acho que isso funcionou muito bem. Não foi uma coisa da prática que não funcionou. É isso. Legal, obrigada. Alguém tem mais alguma questão? Se não, vamos passar então para a próxima. Que obrigada, Robson, é a apresentação da Luana, sobre o ensino musical através do canto coral, impacto na vida de 4 coralistas integrantes da Associação Arte Cidadã em Santo Antônio do Levegeiro, Mato Grosso. Então, está com a palavra, Luana. Te aviso quando faltar uns 3 minutinhos. Tá ok, professora. Boa tarde a todos. Acredito que está indo aí a projeção. Aqui para mim. Tá quase, tá. Sim, agora chegou. Então, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é o meu projeto de TCC. Semestre passado eu fiz o TCC 1 e agora eu estou fazendo o TCC 2. No semestre passado eu tive a orientação do professor Sérgio e agora a minha orientadora é a professora Thais Helena. Então, aí como a professora Bibiana já leu, o ensino musical através do canto coral, o impacto na vida de 4 coralistas da Associação Arte Cidadã Santo Antônio do Leverger. Então, para a gente começar, né, eu quero contextualizar um pouquinho a nossa cidade, Santo Antônio. Ela fica bem pertinho aqui de Cuiabá, mais ou menos uns 30, 35 minutos de carro, né? Então é bem rápido o acesso de Cuiabá a Santo Antônio. E ela é uma cidade interiorana, uma cidade bem pequena,
né, com um território grande, mas a sede é bem pequenininha. Santo Antônio é uma cidade muito carente, assim como todo o Brasil, né, de projetos sociais. Então, lá em Santo Antônio, a gente tem poucos projetos que trabalham com crianças, jovens e adolescentes, né? Assim, projetos conhecidos mesmo, a gente tem o Boa Semente, que é um projeto que trabalha com futebol, voltado para o futebol, e tem a Associação Arte Cidadã, que trabalha com canto coral e as aulas de instrumentos. Fora isso, tem alguns grupos que trabalham mais voltados para os adolescentes, mas grupos de igreja, né, com um foco mais voltado para o campo da igreja. A Associação Arte Cidadã, ela está desenvolvendo esse trabalho já há 20 anos em Santo Antônio. É uma cidade onde a grande população, a maior parte da população é funcionário da prefeitura e a outra parte trabalha da pesca, né? Então é uma cidade, como eu já falei, bem carente, que precisa bastante desse tipo de trabalho, igual desenvolve a associação e o Boa Semente também. Então, para a gente continuar aqui, eu vou passar para vocês, aqui vocês conseguem ver as fotos, né? A associação hoje tem vários grupos. Quem são os fundadores da associação? É o professor Jefferson Ribeiro, que começou esse trabalho dentro da Igreja Matriz de Santo Antônio, e aí, em certo momento, ele percebeu que precisava um pouco mais, né, que a igreja estava ali limitando o atendimento dele, né, que ele queria atender mais as crianças, mais aos jovens, e ele levou o trabalho, então, para dentro da casa dele. Santo Antônio é uma cidade que é rota de pesca, né? Para quem vai para Barão de Melgaço, normalmente passa por Santo Antônio, e isso levou para a cidade um crescimento econômico de turismo grande, mas ao mesmo tempo muita demanda de muitas pessoas passando por ali, e levou também algumas coisas não tão boas, como, por exemplo, o tráfico de drogas, né? O índice de tráfico de drogas em Santo Antônio cresceu muito. O índice de exploração, abuso infantil também cresceu muito. E isso vinculado a esse grande crescimento da passagem dos pescadores, Santo Antônio ser esse ponto de rota aí, né? E a associação, ela nasceu com essa ideia de dar uma possibilidade, de dar uma abertura para essas crianças que estavam ali na comunidade, de conhecer uma nova arte, de ter uma ocupação, né, de ajudar essas crianças aí nesse sentido, de ter uma outra oportunidade, além de ir para a escola e voltar para casa, que é o normal deles mesmo. Então, hoje a associação tem aí, né, o coral infantil, que é o coral infanto-juvenil, que é essas crianças de preta e de meia. Tem o coral juvenil, que é um juvenil quase adulto, né, que está aí ao centro da foto, que são as meninas de vestido preto. Tem os instrumentos, aqui do lado tem o professor Rodrigo com a aluna Ágata com o instrumento de trompete, são vários outros instrumentos, mas a gente conseguiu só essa foto. Tem aqui ao canto o coral da comunidade, que foi um coral pensado para pais, né, de quem era aluno da associação, porém os pais não compraram tão bem essa ideia, e aí abriu-se para a comunidade, que foi uma grata surpresa. Então, no coral da comunidade a gente tem senhores já, né, na fase idosa, que participam ativamente. Tem ali o grupo de clarineta, com o professor Vinícius. O professor Vinícius hoje não dá mais aula na associação, mas ele foi o primeiro professor que levou o projeto de extensão para lá, projeto de clarineta. Então, essas aulas ainda se mantêm mesmo depois que ele saiu. Tem o professor Joel com um grupo de violão erudito. Seguindo, a gente tem a turma de Barão de Melgaço, que agora a associação também tem um coral lá em Barão, que é essas criancinhas ali na parede azul, com o professor Jefferson sentado ao chão. Tem o coral infantil, que é o coral Sonzinho. Tinha o coral Madrigal Ars Cantori, que é esse onde tem o professor Abel, a professora Simone ali de vermelho. Foi um coral que sofreu um pouco porque a associação começou a crescer no trabalho com crianças e adolescentes, e esse coral acabou se diluindo, né? Acabou que não conseguiu manter a quantidade de ensaio e ele foi encerrado, né? Aqui a gente tem
a turma de violino, uma turma das tantas que tem lá na associação, né, com o professor Oliver. O professor Oliver trabalhou lá durante um tempo também, hoje ele já não é mais professor de violino lá, mas o professor que continuou é o aluno do professor Oliver, o Johnny, que inclusive está nessa foto. E aqui do outro lado a gente tem a professora Carol, que dava aula de viola. Então, são esses os instrumentos que fazem parte lá da associação, e esses são os grupos que tem ainda hoje lá, menos o madrigal, né? Então, eu escolhi no meu trabalho falar com 4 alunos, 4 coralistas do coral juvenil. Por quê? Porque é uma faixa etária que eu acredito, né, que eles já passaram por outros coros, já passou pelo coral infantil, já passou pelo coral infanto-juvenil e agora está no juvenil. Então, são 4 coralistas que, de acordo com o meu critério de inclusão e exclusão, 2 deles não estão mais na associação e 2 ainda participam da associação, né? Lá em Santo Antônio, a gente tem um costume muito grande de quando fica adolescente, jovem, começa a vir para Cuiabá para estudar, para fazer curso, para preparar para o Enem. E isso dificulta bastante a questão da assiduidade dos mesmos na associação. Tem muitos que conseguem manter, né? Conseguem vir até Santo Antônio, vir até Cuiabá, fazer os cursos e voltar, e ter ainda o gás e ter ainda a vontade de ir para a associação, fazer os ensaios, participar do ensaio, já que o ensaio é no período da noite, para esses coralistas. Mas a grande maioria, eles perdem o interesse, porque eles acabam se interessando por outras coisas, né? Acabam ali que naquele horário, que é o horário do ensaio, eles tomam esse horário como um tempo para ir conversar com os amigos, um tempo para jogar, um tempo para fazer outras coisas, e acabam saindo. Então, nessa faixa etária aí de 14, 15, 16, 17 anos, é a faixa etária em que têm mais dificuldade com a presença. Quando eles são ainda crianças, aí como nessa foto, consegue ter muito mais presença, porque os pais ainda levam, os pais ainda procuram continuar com esse compromisso, né? E chega nessa fase aí da adolescência que normalmente aparecem muitas outras coisas para a gente fazer e acaba com que a atenção fica dividida, né? A associação, ela se regularizou mesmo como uma associação em 2013. Antes não falávamos que era uma associação, a gente falava projeto mesmo, né? Então, hoje a associação ela tem um estatuto bem amplo que permite aí diversas parcerias, e em 2013 aconteceu uma assembleia para essa regularização, porque precisava-se de verba para conseguir manter os trabalhos que até então estavam crescendo muito, assim, e não tinha mais como continuar com as verbas que tem na associação, que a grande maioria do dinheiro que é investido são do salário do professor Jefferson e da professora Magda, né, os 2 regentes e professores. Então, são eles que fazem toda a manutenção da associação, né? Em 2013 teve a assembleia, organizou-se, então, e aí fomos em busca de parceiros, alguns conseguimos, outros não conseguiram manter, e nessa pandemia alguns cortaram a parceria, porque a associação não está tendo atividade. Por que não está tendo atividade? O professor Jefferson entendeu que se é para beneficiar apenas 1 ou 2, é melhor que não tenha, né? Santo Antônio é uma cidade onde a conexão é muito difícil, é difícil a conexão para os professores, então é muito mais difícil para as crianças, que muitas vezes tem só o 3G no celular, lá não tem 4G. Então, na pandemia não está tendo nenhuma atividade. E a inquietação de saber agora, né, de compreender o impacto das ações desenvolvidas no coral juvenil, nesses adolescentes, nesses coralistas, nesses 4, ele sempre esteve comigo. Porque, eu não sei se vocês perceberam ao longo da minha fala, eu sempre falei nós estamos, nós fizemos, porque eu sou parte da associação desde muito nova, né? E sempre eu quis perceber e quis entender, além de tudo, além de perceber, entender como é que a associação
ela mexe ali com a rotina daquela cidade, ela mexe com aquelas pessoas que estão participando. Então, eu quero compreender isso através, né, da fala desses coralistas, através da perspectiva deles mesmo. Né? Então, esse é o meu objetivo geral do trabalho. E aí eu tenho como objetivo específico também apresentar o histórico sobre a Associação Arte Cidadã, que está sendo construído, porque nunca teve nenhum trabalho falando exatamente sobre a associação. Então, esse é o primeiro, e aí eu estou montando esse histórico, né, refletir sobre a musicalização através do canto coral, porque a associação ela tem outras aulas, né, tem as aulas dos instrumentos, mas o grande foco sempre foi o canto coral, que foi o primeiro grupo, né, e hoje ainda são os grupos mais consolidados mesmo. Então, eu quero refletir sobre isso e compreender como ocorre o processo de ensino-aprendizagem musical em atividade de canto coral na associação. Aí, a metodologia que... 3 minutos, licença. Tá bom. A metodologia que foi escolhida, né, foi o estudo de caso, porque o estudo de caso, ele nos permite focar, né, o TCC a gente tem um tempo muito curto, 3 meses, eu tive uma pandemia no meio, que me desanimou muito no início, e até por isso eu fiz questão de colocar esse trabalho no CPEM, para que eu pudesse falar para outras pessoas o que eu estou pensando, né, porque isso me ajuda muito a progredir. Então, foi o estudo de caso. O trabalho ele será dividido, a princípio, em 3 capítulos e considerações finais. Né? O primeiro capítulo vai ser o histórico sobre a associação. O segundo capítulo, eu vou fazer reflexões sobre as entrevistas semi-estruturadas do professor Jefferson e da professora Magdalena, e também sobre a questão da musicalização através do canto coral. E no terceiro capítulo eu vou refletir aí sobre as entrevistas dos 4 coralistas, né? E nas considerações finais, porque eu acredito que sim, vai ser uma pequena consideração, porque eu quero ainda levar esse trabalho para frente, né? Eu vou dar um laço sobre tudo que foi falado, tudo que foi pesquisado ao longo dos outros 3 capítulos, né? Então, os meus referenciais teóricos do trabalho, desse trabalho do CPEM e do projeto de TCC, são os mesmos, né? Magali Kleber, que sempre fala de projeto social, aí a Rita Fuciamato falando de coral. Então, eu vou passar para vocês agora, já para finalizar, as minhas referências que eu usei no trabalho de TCC, que também está aqui, né, que são aí a Amato, o Caruso, o Giroto, a Beatriz Hilari, a Kleber e o Lavin. E eu quero já agradecer. E o meu obrigado aqui nessa foto, ele é um obrigado geral, porque eu entendo muito que esse trabalho que eu estou fazendo ainda, que ele é uma forma de agradecer também aos professores, ao professor Jefferson e à professora Magda, por todos esses anos de empenho, né? Por todos esses anos de manter a associação, mesmo quando as outras instituições que possivelmente poderiam estar agregando, não ainda abriram as portas. Então, esse trabalho, ele é um trabalho que eu acredito que vai me fazer crescer muito, desmistificando aquilo que eu acho que eu já conhecia por ser parte da associação, e isso já está acontecendo, e é também um trabalho de gratidão mesmo, né, de gratidão para com os professores Jefferson e Magda, de gratidão para com toda a equipe de diretoria da associação, que ainda hoje mantém aí esse trabalho funcionando. É isso, professora. Muito obrigada, Luana. Parabéns pela sua pesquisa, pela apresentação muito bonita mesmo. Isso que você falou agora, que tinha dado mais animado com o TCC, daí resolveu apresentar aqui para... É muito importante, né? A gente, quando apresenta em eventos assim, parece que a gente consegue ter uma outra perspectiva das nossas próprias pesquisas, assim, então, parabéns, isso é realmente bem importante e importante, né? Bom, pessoal, vocês têm perguntas? Eu não ia falar nada, mas eu vou
falar só porque eu gosto da Lu. Pode falar. E para ficar registrado aqui, já que estão gravando, vai para o YouTube, vai ficar registrado. A mesma provocação. Já sabe. A mesma provocação que eu vou te fazer, que eu sempre estou te fazendo. Para tu refletir como é que tu vai medir impacto. É aquilo que eu já te falei várias vezes. Desde o ponto de vista da avaliação ou dos próprios textos que estão falando hoje em dia de transformação social, a música, e tem alguns que... Eu tenho uma amiga minha que ela, inclusive, critica esse termo transformação social a partir da música no terceiro setor, né? Porque as transformações sociais são sempre positivas, só que tem coisa boa, a música só faz coisa boa, mas a gente também tem que questionar que talvez não seja assim. Mas a questão do medir impacto é muito difícil, então eu vou deixar o Guinha para responder, não é nada, é para deixar registrada a pulguinha, para tu ver que talvez tu vai ter que ver como é que tu vai pensar em visualizar esse impacto com o pessoal na pesquisa, né? Sim. Mas fora isso, sabe que eu acho a tua pesquisa linda e tem que fazer mesmo, está registrando o histórico, quem trabalhou em terceiro setor, quem trabalhou em projetos sociais, quem trabalhou em ONGs, sabe que é muito amor à camiseta, né? Mas o recurso financeiro nunca tem, a gente dá do nosso para trabalhar, e é assim mesmo. Então, parabéns e fiquem aí para tu pensar, para tu dormir nas tuas noites de pandemia, de insônia, de TCC. Não, e é algo que eu e a minha orientadora agora, que é a professora Thais, assim, que me ajuda muito, a gente vai pensar mesmo, a gente só não teve tempo ainda de alterar para o CPEM, porque correria mesmo, né, muitas aulas, muitas coisas acontecendo, mas a gente planeja pensar sobre isso mesmo, professor. Já agradeço ao toque que você já tinha me dado anteriormente. Eu não estou dizendo para tirar, estou dizendo para tirar, não. Eu estou falando para pensar e ver como é que tu vai lidar com isso. Né? Sim. Muito obrigada, professor. Bem, mais alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Se não, passamos para o próximo, então. Obrigada, Luana. Obrigada, professor. E continuamos com a nossa última fala de hoje, que é da Rita e da Gil, o impacto cultural do repertório de música de concerto contemporânea adaptada em banda escolar. Então, vocês estão com a palavra. Eu aviso novamente uns 3 minutinhos antes e aproveito para lembrar que a gente tem uma lista de presença, que tem o link ali no chat para todo mundo assinar para ganhar presença. Então é isso, meninas. Podem ficar à vontade. Estou tentando compartilhar aqui, só um minutinho, tá? Espera um pouquinho. Vou apresentar agora. Janela. Tá aparecendo, gente? Aqui ainda não. Agora sim. Tá. Boa tarde a todos e todas. Eu e a Gil combinamos que eu que vou falar mais, e aí no final ela vai dar mais a experiência pessoal dela à frente da banda Rafael Rueda. É com imensa satisfação que saúdo esse seminário de pesquisa em música como coordenadora da licenciatura em música aqui da UFMT. Parabéns, professor Furnato e toda a equipe da organização do evento, está maravilhoso, muito parabéns. Hoje estamos aqui, então, para apresentar uma pesquisa em andamento que está sendo desenvolvida por Gil Margarete no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea. Esse estudo está inserido no grupo de pesquisa Contemporarte, coordenado por mim e pela professora Estela. Então, eu vou correr por volta de uns 12 minutos sobre o texto enviado para o CPEM, e nos minutos finais, então, vou pedir para a Gil falar sobre a banda escolar Rafael Rueda e sobre o estado atual da pesquisa. Isso aqui, né, que senão fica muito verem. Então, o objetivo dessa comunicação é apresentar uma pesquisa em andamento, que tem como escopo a análise do impacto cultural do repertório musical do projeto de banda de percussão Rafael Rueda entre as demais bandas de Cuiabá, e com objetivos secundários a investigação da filosofia por trás da construção dos repertórios de banda e a adaptação de diferentes repertórios contemporâneos ao estudo de repertórios de banda, com base nos compositores Eduardo Guimarães Álvares, John Cage e Roberto Vitório. A metodologia que será utilizada contempla o estudo de caso sobre a perspectiva qualitativa, tendo como objeto de investigação a aplicação do repertório de música de concerto contemporânea
para a banda de percussão da Escola Estadual Rafael Rueda, que se localiza em Cuiabá, Mato Grosso. As ferramentas utilizadas para esse estudo, além da pesquisa bibliográfica, serão contextualização do projeto do grupo investigado, pesquisa documental, caderno de bordo, partituras e questionário de perguntas para os alunos participantes da banda e para o público. Os resultados esperados são um fomento ao senso crítico e o despertar do interesse em diferentes estilos musicais para os grupos de bandas, quebrando o paradigma dos meios de comunicação de massa imposto pela sociedade do que deve ser apreciado. Para introduzir a problemática, vou tecer algumas breves considerações sobre as transformações que ocorreram no século XX. No final do século XIX, as pessoas estavam inseridas em um ambiente com alta gama de sons e ruídos, o que foi ficando pior, né, durante o século XX até hoje. Mas, então, na época, foi fruto da Revolução Industrial e de outros acontecimentos em torno das cidades, ocasionando que a música de concerto sofresse alteração em sua estrutura em busca de novas cores sonoras. Observa-se que, após o romantismo, o século XX surgiu como a era do experimentalismo e trouxe para a música de concerto grandes mudanças, especialmente em relação a timbres. Houve a aplicação de novas técnicas de composição e de instrumentos com sons inovadores e tecnológicos. Além disso, com o advento das novas mídias, acessar música de locais diferentes, distantes, ficou bem mais fácil e corriqueiro. A música de concerto dos séculos XX e XXI traz uma mistura complexa de muitas tendências. O repertório contemporâneo valoriza especialmente a inovação. Porque, mesmo assim, as bandas de percussão de Mato Grosso insistem em tocar sempre o mesmo tipo de repertório? Essa inquietação levou as autoras a dar início a esta pesquisa em andamento, que tem como objetivo principal a análise do impacto do repertório contemporâneo de música de concerto nos demais grupos da região, de atuação da banda de percussão Rafael Rueda. A escola em questão está localizada no bairro Pedra 90, que é considerado um bairro muito populoso de Cuiabá, sobressaindo-se a população de jovens. Nesse sentido, a banda de percussão Rafael Rueda tem um papel importante nessa comunidade, com um projeto que não só trabalha com a música, mas também com dança e ginástica, sendo veículo de transformação social para seus integrantes. A metodologia utilizada na pesquisa contempla o estudo de caso sob a perspectiva qualitativa, tendo como objeto de investigação a banda. Para a realização do estudo, haverá encontros e aulas de forma remota e presencial, devido à pandemia. As técnicas a serem utilizadas, além da pesquisa bibliográfica, serão contextualização da banda, pesquisa documental, questionário qualitativo, estudo de diferentes repertórios de música de concerto contemporânea, com o intuito de selecionar e elaborar arranjos de músicas do repertório supramencionado para esta banda de percussão escolar, e execução e interpretação pela banda do repertório estudado através de um recital que estamos prevendo para meio do ano que vem. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a questão das bandas e fanfarras nas unidades escolares de Cuiabá. As bandas e fanfarras fazem parte da cultura musical cuiabana e são símbolos artísticos de grande valor dentro das escolas estaduais e municipais da capital. A Secretaria de Educação de Mato Grosso é a idealizadora do projeto Educarte, projeto de arte, música e comunicação, sendo que dentro deste projeto a atuação em banda escolar é considerada como uma disciplina optativa ou atividade complementar. O núcleo de programas e projetos é o setor responsável pelo Educarte. Um número significativo de escolas da rede estadual de ensino de Mato Grosso, distribuídas em 72 municípios, tiveram seus projetos analisados, deferidos e autorizados pela SEDUC. Então, esse projeto está normatizado pelas portarias número 597, em seus artigos 26 e 28, e pela portaria 642, todas de 2018, que possibilitaram às unidades escolares interessadas na implantação o envio de projeto para análise e autorização. Com isto, as bandas que tiveram seus projetos autorizados atribuíram um professor para desenvolver as atividades do projeto com os alunos matriculados na educação básica. As bandas de fanfarra são estimuladas a participar em concursos pelo projeto pedagógico Educarte, pois nesses espaços seus integrantes podem marcar seu lugar na comunidade a que pertence, garantindo sua permanência segundo Higino. E segundo Brandani, os concursos entre as bandas mobilizavam milhares de pessoas, entre elas estudantes, músicos e profissionais em comunicação. Para Brandani, o campeonato faz parte da nossa história musical, por ter mantido viva a tradição popular da banda. Como os concursos focalizam a competição entre as bandas, privilegiando a melhor apresentação musical, as bandas e fanfarras adotam metodologias de ensino que enfatizam a execução musical em prol de bons resultados nos concursos, o que não é necessariamente uma coisa boa, Esses concursos normalmente possuem regulamento próprio
e um dos critérios estabelecidos refere-se à instrumentação utilizada. Por exemplo, no Regulamento Geral do Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras de 2008, promovido pela Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, há uma descrição detalhada dos instrumentos utilizados em cada categoria. Desta forma, as bandas concorrem apenas na sua categoria específica. Os instrumentos que compõem cada categoria podem apresentar variações nas diversas regiões do Brasil, em virtude das diversidades culturais existentes, segundo Lima. Então, uma das características principais da banda é o processo de transformação social, cultural e humanista que ocorre entre seus integrantes, através da prática musical, ou seja, oportuniza o aprendizado musical e o desenvolvimento de outras inteligências, como a interpessoal e a intrapessoal, segundo Gardner. A banda de percussão Rafael Rueda é um referencial de projeto cultural e social, oferecendo aulas gratuitas de música e dança, sendo uma das poucas atividades voltadas para a música que oportuniza uma vivência artística na comunidade do bairro Pedra 90. Então, esta banda de percussão foi fundada no ano de 2008, através de um projeto elaborado pela ex-diretora, sendo nomeada com a abreviação BAMPER. O projeto BAMPER, nos moldes iniciais, durou até o ano de 2012. No ano seguinte, a regência do projeto foi assumida por um outro profissional, sendo que nesta mesma época ocorreu a mudança de categoria técnica, passando de banda de percussão a banda de percussão sinfônica, porque foram adquiridos mais instrumental de percussão sinfônica e também pelas melodias não ficarem apenas com as liras. Desde o ano de 2013, a banda participa de eventos diversos, dentre eles festivais, desfiles cívicos, apresentações em datas comemorativas e concursos de bandas e fanfarras, sendo esses concursos dentro e fora do estado. No ano de 2007, a escola foi contemplada com o projeto Escola Plena, implementado pelo governo. Em virtude disso, os alunos teriam aula em tempo integral e, a partir dessa nova perspectiva, só seriam ofertadas aulas para turmas de ensino médio. Com isso, para a banda não acabar, o maestro responsável passou a ministrar aulas de forma voluntária para alunos da escola e da comunidade, o que ocasionou a necessidade da realização de eventos beneficentes para o levantamento de recursos. A escola ainda assim contribui com o empréstimo dos instrumentos e o espaço físico para as aulas e ensaios. Hoje a banda de percussão Rafael Rueda é o único projeto de banda da região do Pedra 90, então tornando-se uma referência. Então aqui a gente traz uma citação de Lima sobre como a banda de música pode impactar na vida dos seus integrantes, né? A banda de música é para a minha vida um grupo de referência, uma experiência da qual até hoje retiro ensinamentos e lições de vida. Nela convivi boa parte da minha adolescência e juventude. Passava constantemente mais tempo na sede da banda do que no convívio da minha casa. A banda era outra família, uma segunda família. Ali aprendi a respeitar regras, a compartilhar problemas e soluções, a construir novas aspirações, opiniões, atitudes, ou seja, adquirir outra visão de mundo. Bom, então eu vou trazer aqui algumas questões iniciais sobre o foco do nosso trabalho, que é o repertório, né? Assim, nossa pesquisa está bem no início ainda, mas eu vou trazer algumas questões. Então, como o nosso objetivo é avaliar o impacto cultural do repertório de música de concerto contemporânea na banda, é importante refletirmos sobre as relações do repertório que normalmente as bandas e fanfarras executam com possíveis atuações profissionais futuras. A abertura de estilos musicais que a banda pode oferecer, variando o repertório entre popular, clássico, etc., pode gerar oportunidades profissionais aos seus participantes. Isso porque os alunos inseridos nas bandas adquirem conhecimentos musicais diferenciados, que podem ser utilizados em orquestras, grupos que trabalham na noite, dentre outros. Mas o que podemos dizer em relação ao senso crítico deles? Conforme Soares, a música é essencial para a formação e realização do indivíduo, como ser responsável de suas próprias ações, promovendo equilíbrio entre o objetivo e o subjetivo. Com base nas funções expressas por Merian, podemos perceber que a música é inerente ao meio cultural e social e ainda se encontra presente na vida dos homens nos âmbitos coletivos e individual, e agindo ou sendo resultado das transformações que fazem parte do cotidiano da sociedade. O repertório das bandas, tanto de Mato Grosso quanto de outros estados, volta-se muito para o repertório oriundo da música popular. Raros grupos utilizam um repertório derivado de música de concerto, sendo que alguns compositores escrevem arranjos próprios para bandas, porém esse tipo de repertório é executado somente em competições, pelo fato de não ser bem aceito pelo público, algo que é bem refletido através dos próprios integrantes que costumam ouvir o repertório de artistas que estão em maior destaque na mídia.
As mídias digitais exercem grande influência na vida dos jovens. Tal fato é refletido no repertório das bandas também, algo que pode ser visto no gosto do público que aprecia as apresentações. Desta maneira, a manifestação musical oriunda das bandas de música por meio do repertório pode ter diversas funções apresentadas à sociedade com base na expressão sonora resultante do fenômeno musical nas bandas. Em decorrência das reflexões que empreenderam sobre subjetividade capitalística e a influência do consumo causado por meio de comunicação de massa, Deleuze e Guattari afirmam que a função das máquinas sociais é codificar os fluxos do desejo segundo o sistema global do desejo e do destino, que organiza as produções de consumo, as produções de produção de registro, fazendo-os operar conforme o uso ilegítimo das sínteses do inconsciente. Este uso ilegítimo implica sempre na produção de representações ou codificações que reprimem a atividade plurívoca e nômade das máquinas desejantes. Para compreendermos o funcionamento do capital e da produção de subjetividade realizada por este regime, que é o que nos interessa aqui, devemos empreender primeiramente um breve estudo daquela que é realizada pelas outras máquinas sociais. Pois, de fato, cada formação social efetua de forma distinta a repressão dos fluxos desejantes. Isso constitui para os autores a singularidade do capitalismo, já que é, conforme Deleuze e Guattari, abre aspas, ao contrário das outras máquinas sociais precedentes, incapaz de fornecer um código que abrange o conjunto do campo social. Então, com base nas discussões apresentadas, podemos refletir sobre como o repertório das bandas é influenciado tanto pela mídia como pelo repertório tradicional de bandas e fanfarras, deixando pouca porosidade para receber outras contribuições advindas do repertório contemporâneo de música de concerto. Então, já indo para... Obrigada, Viviana. 3 minutos. Muito obrigada. Acabei falando super rápido aqui, com medo de não dar tempo. Então, vamos lá para as nossas considerações parciais, que estamos ainda bem no início da pesquisa. Nessa comunicação, apresentamos sucintamente alguns aspectos dessa pesquisa em andamento, por isso trazemos aqui considerações parciais, já que o estudo ainda está em progresso. Como nota-se que há pouco contato dos integrantes das bandas e do público com a música de concerto contemporânea, podemos inferir que isto é uma das causas que levam à falta de interesse das bandas e fanfarras mato-grossenses em executar esse tipo de repertório, gerando um círculo vicioso. A pesquisa vigente instiga o interesse em conhecer diferentes estilos musicais, com bases paralisantes que a tecnologia e a subjetividade capitalística podem causar nos jovens, situações que influenciam diretamente as práticas musicais ofertadas pelas bandas. Por outro lado, mesmo que atualmente novas abordagens de ensino tenham se desenvolvido, os professores de música e eventuais regentes das bandas utilizam um repertório muitas vezes repetitivo, oriundo tanto da tradição das bandas como da influência dos meios de comunicação em massa, e segue geralmente uma metodologia bem conservadora, que provavelmente é resquício de sua formação. Entretanto, a educação musical contemporânea solicita que essas atitudes sejam repensadas, considerando também o aspecto de que o estudo de um repertório variado pode levar a uma melhor compreensão musical das obras em geral. Com isto, presume-se que a contribuição que essa pesquisa oferecerá para a academia será de relevância tanto para a área de educação musical, como para a área de estudo de cultura contemporânea. Então, agradecemos imensamente a atenção. Então, está aí os nossos e-mails para continuarmos posteriormente o diálogo, né? Então, aqui tem algumas as referências que usamos nesse texto, né? E agora, eu não sei se dá tempo da Gil falar um pouquinho da experiência dela frente à banda Rafael Rueda, e de algumas perspectivas que estão se delineando para a pesquisa. A gente está com 14 minutos e meio. Se quiser falar rapidinho, pode. Uns minutos. Então, boa tarde. Eu estou à frente do projeto Rafael Rueda como maestrina desde o ano de 2013. Quando ela foi denominada como Bumper, eu atuava como aluna, que foi do ano de 2008 a 2012. E desde do projeto que eu atuei como aluna percussionista, eu sempre senti esse lado, né, que a mídia influenciava por a gente só tocar repertórios de músicas populares, onde os artistas estavam mais destacados no meio musical, né? Então, quando eu ingressei na academia, eu tive logo esse impacto de cara de pegar um repertório diferenciado, no qual eu senti dificuldade de execução e de apreciar também, porque eu achava muito diferente o modo de se ouvir também esse tipo de repertório.
e por eu ser uma das poucas mulheres à frente do meio de bandas, numa categoria onde é mais voltada para o meio masculino, eu sempre gostei de trazer repertórios diferenciados para estar destacando o trabalho e sempre desafiando os alunos a não cair no comodismo, né? Porque senão muitos deles nem gostavam muito de ensaiar devido a esse repertório popular ser tão fácil de execução, que muitas vezes a gente só ensaiava 1 ou 2 vezes na semana, já estava pronto o repertório. Então eu busquei repertórios eruditos, voltados para composição própria para as bandas, e foi aí que começou as dificuldades maiores no meio desse projeto. Quando eu ingressei no mestrado, me partiu esse incentivo para buscar um repertório diferenciado, justamente para ver se dá uma abertura maior para as outras bandas, outros grupos, e os maestros também buscarem um novo, não ficarem no comodismo, para ver que é possível executar música de outro tipo de cultura diferenciada no nosso meio, porque muitos usam pela desculpa de não ter um instrumental adequado para a execução de determinados instrumentos, de determinados repertórios, e a música contemporânea ela tem essa abertura, né, pelo fato dos instrumentos não convencionais também. Então, eu acho que vai ser um projeto desafiador, mas que os alunos ali, desde o início, aprovaram e estão ali junto comigo. Nesse meio tempo da pandemia aqui remoto, ainda não começamos a ensaiar o repertório. Ainda estou na fase ainda de ensinar as células rítmicas mais do contemporâneo, mostrar um pouco como que é o estilo. Então, eles ainda estão na fase de conhecimento ainda de como que é esse repertório contemporâneo. Aí, a partir do ano que vem, a gente vai começar os ensaios práticos voltados para o repertório específico mesmo. E, ao final de tudo, a gente vai fazer um concerto apresentando essas obras trabalhadas no decorrer da pesquisa, e eu vou estar fazendo uma entrevista com alguns alunos participantes para estar vendo qual a opinião deles referente a esse tipo de repertório. É como se nós fôssemos vivenciar o que a sociedade vivenciou na época que foi estreado esse tipo de repertório, onde teve um impacto de rejeição, e eu sei que pode ser que ocorra isso novamente, mesmo nos dias de hoje, onde muitos já conhecem, mas que também muitos não conhecem, que o meio dos jovens é mais voltado para a questão da mídia. Então é isso. Ótimo, muito obrigada. Parabéns, Rita e Gil, pela pesquisa. Muito interessante mesmo. Alguém tem perguntas? Comentários? Já que ninguém fala, eu falo. Parabéns pelo trabalho que tu está envolvendo, Gil. Ele tem uma parte, aí tem de ação, né? Não é só a investigação, né? Tu vai gerar provavelmente mudanças nas práticas das bandas, e é que a gente está colocando ali no chat, as bandas são as grandes escolas de música de muitos contextos, né? Hoje a gente já tem também as igrejas tomando esse papel, mas até pouco tempo atrás, quando não tinha conservatório, as bandas funcionavam como essas grandes escolas de música. Então, muita gente boa se formou dentro das bandas, existe um repertório já tradicional, até podemos dizer hegemônico, né? Então, esse rompimento é muito bacana. Eu acho que vai trazer bastante crescimento. Eu quero deixar a pulguinha atrás do que é a pulguinha que eu deixei para a Luana. Especialmente vocês estão articulando a área de cultura contemporânea com a educação musical. Como medir impacto? Medir impacto desde o ponto de vista do ser humano é uma coisa muito complicada. Então, eu deixo a pulguinha para refletir, para pensar no futuro e ver o que se faz. Porque se a gente vai, desde o ponto de vista da sociologia, tem mecanismos muito específicos para medir impacto, né? Tu tem que ter antes, depois, o controle, muitas vezes. Então, talvez pensar em outras maneiras de verificar os frutos dessa intervenção que tu vai fazer com as bandas. Então, fica a pulguinha aí para pensar. Mais alguém quer comentar? Se ninguém vai falar, eu
queria falar, esse tema para mim é muito, eu gosto bastante também desse, tanto por gostar de música contemporânea, quanto por sentir que isso que vocês colocaram, né, aquela questão, por que as bandas insistem no mesmo tipo de repertório, né? Acho que isso acontece em muitos âmbitos, não só nas bandas, né? A gente tem repertórios canônicos dos instrumentos, que está tanto ligado com essa questão da mídia, né, de uma mídia que tem ali que manipula, de certo modo, as preferências, quanto também no âmbito da música erudita a tradição de performance, né, que a gente acaba sempre repetindo coisas. Então, eu também acho muito legal o âmbito de ação da pesquisa, como o Léo falou, né, de pensar, ver um problema, estabelecer uma crítica e propor alguma coisa, né? Acho que isso é muito importante, assim, trazer a pluralidade, né? Afinal, a gente não tem por que ficar repetindo esse repertório mais hegemônico, né? E justamente criar pluralidade para todo mundo, né? E democratizar esse tipo de música contemporânea ou qualquer outro tipo de música. Achei legal que você falou, eu tinha uma dúvida agora, você falou um pouco no fim, que quando a gente fala de música contemporânea, as bandas são um ambiente de formação também, né? Então, e muitos músicos profissionais começam em bandas, né? Então, esse aspecto didático também é importante pensar, porque a música contemporânea, por mais que seja música, principalmente a partir da segunda metade do século XX, ela tem muitas características diferentes, né? Então, de muita mudança rítmica, entram as técnicas estendidas, entra muitas vezes improvisação, forma aberta, muitas coisas, né? Então, você falou que já está trabalhando isso com eles, né? Então, tinha essa questão de como está sendo pensado esse ensino, assim, de base, né? Porque muitas vezes a música contemporânea assusta, né? Então, é importante esse trabalho de base e também é importante justamente para depois as pessoas forem seguir carreira já vão ter tido esse contato muito cedo, né? Isso é muito, muito legal mesmo, muito importante. Então, queria só, se você pensa, assim, nesse aspecto didático, falar um pouquinho. E é isso. Depois, se der, eu falo mais. Mas se você quiser comentar um pouquinho de como você está pensando, de trabalhar cada obra, as especificidades, ou fazer Então, por isso eu quero deixar essa parte para quando a gente puder se reunir mesmo. Caso isso não ocorra, será feito um trabalho individual com cada aluno. Eu não vou trabalhar com o grupo inteiro, porque por mais que fale, vai dar tempo, não dá, porque cada aluno tem sua característica própria, né? Então, eu vou, assim, por mais que todo ano se renove o grupo de alunos, sempre tem aquele grupinho de 10 alunos que sempre estão ali todos os anos, então já tem uma bagagem musical maior. Então, eu vou trabalhar com esses que já têm uma bagagem, porque aí o desenvolvimento vai ser mais rápido. E aí, o processo, na questão teórica, está sendo bem assustador mesmo de início para eles. Mas, assim, quando chegar na parte individual, acredito que vai sanar mais as dúvidas para essa questão do repertório mesmo. Até porque eu estou buscando repertórios que tenham um pouco de instrumental mais voltado à percussão, para que eles não tenham um estranhamento muito grande. Sim, legal. Só um comentário, assim, que talvez possa ser uma coisa interessante. Eu vi uma banda, quando eu estava fazendo parte do meu doutorado em Aveiro, né? Eu presenciei um concerto de uma banda que eles tinham feito uma encomenda com o compositor, e o compositor fizeram um concerto para xilofone e banda, e usava música eletroacústica, música gravada, né? Era música mista, então ao vivo e gravação, e era um concerto. Então, existe essa possibilidade também de encomendar obras, né? Assim, de pedir para alguns compositores fazerem música especificamente para aquela formação, até assim, em termos de nível, né? E o resultado foi bem interessante dessa banda, que eu vi bem diferente, né? Que a gente não está acostumado a ver esse tipo de repertório. Sim, só que como a pesquisa ela tem determinados autores já específicos, compositores, alguns deles já faleceram, nós só temos vivo só o Roberto Vitório. E, então, só se, no caso, ele conseguisse fazer essa parte conosco. Porém, como vai ser uma experimentação do novo, esse novo não daria de ser implementado na realidade das bandas, porque até mesmo, assim, repertório em apresentações, não tem essa questão da música
eletroacústica, assim, caixa de som. Não, isso foi só um exemplo, né? Não precisaria. Sim. Mas é uma coisa interessante. Sugestão. Mas então, ótimo. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Se não, então terminamos, né? Finalizamos a nossa primeira sessão. E obrigada para todo mundo, principalmente para os apresentadores, né? Para os apresentadores. Todas as pesquisas foram, acho que, foi muito legal, pesquisas muito boas, apresentações ótimas. E encerramos aqui. Continuamos amanhã, às 14h, com a nossa segunda mesa de jogo. Só lembrando que amanhã a nossa dinâmica é muito similar à de hoje, né? Então a gente começa às 14 horas de Cuiabá, uma segunda mesa redonda sobre as tecnologias no terceiro setor, né, nos projetos sociais e ONGs. E às 15h30, esperamos que seja no horário, vamos para a segunda sessão aqui das comissões com outros 3 trabalhos. Lembrando também que nós temos as atividades artísticas que estão no YouTube, no canal do YouTube, né? O link do canal está no nosso Linktree, que é a nossa grande árvore para tudo que a gente faz. Vou botar ali no chat para quem ainda não guardou, né? E é isso. A gente fica aqui. Eu vou deixar vocês saindo e vou finalizando a gravação. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.